Olá, meu nome é Matheus, eu sou estudante de Biologia da UFV e durante o primeiro período de 2019 eu fiz o intercâmbio em Regina, no Canadá. É uma cidade que fica bem no meio do Canadá, não é perto de Toronto, não é perto de Vancouver, fica bem no meio e foi uma experiência muito boa. E eu fiz 4 disciplinas lá, eu fiz Ecologia de Populações e Comunidades, eu fiz Evolução, eu fiz Educação Ambiental e eu fiz uma disciplina de Filosofia que era Problemas Morais Contemporâneos. E durante todo o meu intercâmbio, eu fui gravando coisas do meu dia a dia, até para mandar para a família, mas também para o registro. E aí, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos pedagógicos que eu percebi lá na Universidade de Regina. E eu vou colocar alguns vídeos que eu gravei enquanto eu estava lá, né, para vocês poderem ter um pouquinho do gostinho do que era, do que foi o meu intercâmbio. Então, eu fui aceito pela Universidade de Regina, depois de ter me inscrito pelo edital unificado da DRI, da UFV. Cheguei no Canadá, depois dos procedimentos de visto, essas coisas, e eu me deparei com um país gelado, com neve. Foi a segunda vez que eu tinha visto neve, mas assim, muito, muito frio. Eu não conseguia sair de casa se eu não tivesse com 2 casacos, touca, luva e tal. E eu tive que me adaptar toda a uma nova forma de viver. Se eu quisesse ir em qualquer lugar, eu precisava de ônibus. Essa era a vista do meu apartamento lá da universidade, porque eu fiquei morando dentro da universidade, na moradia estudantil, num apartamento. E logo no primeiro dia, eles tiveram uma recepção a todo mundo e separaram a gente para fazer alguns tours pela universidade, o que foi muito bom. Me ajudou a entender como que funcionavam os prédios, onde que era cada coisa. E agora eu tô procurando a sala 561, que é essa aqui, cheia de computador. Então isso já diz um pouquinho sobre como vai ser a aula. Então, naquela primeira sala, eu tive a disciplina de ecologia e foi muito prática no sentido de que a gente aplicava os modelos que a gente estava estudando. Porque ecologia, essa disciplina principalmente, envolvia muita programação, muita matemática, muito modelo estatístico. Então, o professor ele estava falando do modelo, a gente também estava aprendendo como aplicar o modelo, né, de maneira prática, de maneira que faça sentido, não ficar só na teoria. Então o professor estava dando a aula dele, e aí chegava no momento ele falava, ok, agora a gente vai pro computador, e aí no computador ele já tinha um código preparado, e aí a gente, usando esse código, manipulando esse código, a gente conseguia fazer os gráficos teóricos que ele estava apresentando, e a gente conseguia comparar também com gráficos reais. Em vez de ele falar assim, gente, lê esse artigo, vamos discutir, a gente tinha que escrever um resumo de um parágrafo, né, com algumas informações básicas sobre o artigo para ele avaliar. Então, assim, ele sabia que a gente chegava na sala já sabendo alguma coisa sobre o assunto para a gente conseguir discutir. Então, isso foi muito interessante. E hoje é o primeiro dia de aula e a universidade já está muito mais movimentada do que ela estava antes. Tem gente para todo canto, gente tendo aula em todo canto. E eu já tive a minha primeira aula, ecologia, e na sala 112 é onde eu vou ter minhas aulas de evolução. Eu não esperava que fosse ser numa sala grande, mas aparentemente vai ser sim. Porque eu acho que essa era uma das experiências que eu sempre achava muito estranho em filme. Uma sala de aula assim, que o aluno tá tão longe do professor. Então, nessa disciplina de evolução, que devia ter umas 60 pessoas, apesar dos alunos ficarem longe do professor, correu tranquilo. Foi uma coisa mais expositiva dialogada. A gente tinha aula na segunda e na quarta, e as aulas curtas eram uma aula de 50 minutos num dia, outra aula de 50 minutos no outro. E na sexta-feira, um grupo de 4 ou 5 estudantes tinha que fazer uma apresentação, uma discussão. Eles chamavam de discussão em grupo sobre o tema. Então a ideia é que tivesse alguma dinâmica, alguma coisa para envolver a gente, para responder algumas perguntas e aprofundar o assunto. Teve alguns que a ideia era pequenos grupos de 4 dava a resposta. Vários usaram o aplicativo. O meu grupo fez um jogo que eu achei que ficou muito interessante. Então teve bastante essa variedade metodológica, mas eu senti que como eles não estão se formando para serem professores de biologia,
né? Essa era uma disciplina para biologia, que seria o bacharelado. Faltou um pouco essa habilidade da apresentação, que eu acho que, pelo menos a gente na licenciatura em biologia na UFV, que é o que eu conheço, tem uma desenvoltura melhor em engajar a turma, em apresentar o conteúdo. Olha essa sala. Todas as cadeiras são móveis. Todas as cadeiras são móveis. Não. Quer fazer dinâmica? Faz. Quer fazer roda de conversa? Pode fazer. Quer fazer o que você quiser. Dá pra fazer nessa sala. E tá nevando. De novo. Deve tá dando pra ver aí, né? Dá pra ver os floquinhos. Nossa, muito floquinho de neve em mim. E é isso aí. Não existe primavera nesse país, não. É só inverno com preguiça. Agora eu vou pra casa e depois vou pra aula. Já li o texto sobre terrorismo e o que é terrorismo. O autor diferencia terrorismo de guerra e de assassinatos políticos. Ele acha que são coisas diferentes. Na disciplina de filosofia, não teve nenhuma prova, mas para cada semana a gente. Mentira, para cada aula a gente tinha que ler um texto filosófico sobre algum assunto moral contemporâneo. Então a gente discutiu aborto, discutiu eutanásia, discutiu o uso da violência. E aí a gente tinha uma aula na terça, uma aula na quinta, cada aula 1 hora e 15 minutos. E aí, para cada um dos 6 temas, a gente podia fazer um texto. Essa era uma forma de avaliação. Ele avaliou só os 4 melhores textos. Foi bastante interessante essa metodologia, que a gente conseguia ir treinando a escrita filosófica ao longo do período, e ele dava uma resposta pra gente muito bem detalhada, onde que a gente tinha ido bem, o que, que a gente poderia melhorar e tal. E a disciplina que teve maior variedade de metodologias e que eu me senti mais à vontade com a professora e com os colegas foi a educação ambiental. A turma acho que tinha umas 12, 15 pessoas e a gente fez de tudo. A gente fez projeto, a gente fez. Teve muitos, eu vou mostrar. Os. É como se fossem elementos criativos que tinham que representar de alguma forma o conteúdo discutido. Várias vezes a gente saía da sala de aula e ia para o parque que tinha do lado da universidade para vivenciar estar lá fora. Porque educação ambiental, além da gente estudar a teoria da educação ambiental, a gente vivia como aplicar a educação ambiental com os nossos futuros alunos, né? Tá frio. That I picked this. It's gone to seed, yeah. So we're actually helping it go to seed. We're like being. Alright. Um, Thank you. A disciplina de educação ambiental era para estudantes de educação, mesmo os que não iam dar aula de biologia. Então a gente teve muito essa prática de estar lá fora, de observar, de simplesmente estar em contato com a natureza. E ao mesmo tempo, na sala de aula, a gente fez muita leitura de várias fontes. Teve notícia, teve artigo científico, teve poema. E a gente tinha um livro-texto muito bom, que é escrito por uma canadense acadêmica indígena. E ao mesmo tempo, a autora desse livro era uma cientista. Então é muito interessante ver como que a educação ambiental e assim qualquer forma de conhecimento pode trançar conhecimentos. Né? A gente pode pegar o conhecimento indígena e o conhecimento popular e o conhecimento científico e trançar e juntar tudo isso em alguma coisa que faça sentido.
Então agora algumas imagens das várias atividades que a gente fez. Então essa atividade foi uma visita técnica a um local que é usado com atividades para crianças, como o ciclo da água, sobre rochas, solo e animais. Isso aqui foi uma atividade que a gente fez dentro da sala de aula, que a gente pode fazer com os nossos futuros alunos, que é plantar várias plantas diferentes. Ela usou sementes crioulas, colocou nessa luz azul para ela germinar e a gente viu como que os vegetais estavam crescendo. E essa foi a atividade que durou maior tempo na disciplina, que a gente manteve um minhocário, a gente teve uma separação de trabalho, quem ia levar comida que dia, quem ia cuidar, cada um fez a sua parte. E aí depois a gente usou essa terra do minhocário para plantar feijão. E aí a gente fez 3 tratamentos, um controle, que era só terra, um fertilizante de minhoca, né, usando esse humus, e o outro que era um fertilizante artificial, comercial. E aí a gente colocou os feijões, observou a germinação, observou a velocidade com que eles cresciam, observou a direção em que eles cresciam. Os feijões germinaram, acho que foram 13 que germinaram, e agora a gente colocou o ventilador para simular o vento, para estimular o caule e as raízes deles para ficarem mais fortinhos. E a gente está pensando também em mudar a posição dos vasos para eles não crescerem só em direção à luz. Sei lá, mudar um pouquinho a direção que eles crescem. A conclusão é que existe uma variedade metodológica muito grande. Cada disciplina é do seu jeito, de acordo com a sua especificidade, de acordo com o que faz mais sentido. Algumas são parecidas com as experiências que eu tive no Brasil, algumas são bem diferentes, mas a principal diferença é que lá a gente fica menos tempo dentro de sala de aula. Lá, um estudante médio faz de 9 a 15 créditos, enquanto que no FV o pessoal faz 20, 28. Lá a gente fica menos tempo em sala de aula e mais tempo estudando sozinho, e eu acho que isso é uma diferença muito interessante para a gente ter em mente.